Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, para mais um programa Gente de Fé. Essa nova temporada onde nós estamos tratando sobre os jovens na fé. Sou o Padre Gabriel Soares, missionário salvista, e muito obrigado por abrir as portas de sua casa para que este programa possa chegar até você. Como é bom nós falarmos sobre a nossa fé, desde já eu quero perguntar para você, como que está a sua vivência de fé? Como que você está vivendo a sua fé? Hoje nós temos um convidado mais que especial, filho da Canção Nova. Nós estamos aqui com o nosso querido Pedro Henrique. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Padre. É uma alegria também estar aqui. Todos vocês também, deixo aqui a minha saudação, os meus cumprimentos. Sou missionário da Canção Nova e é uma alegria estar aqui hoje. Bênção, que bênção. Pedro, como ele mesmo já disse, é missionário da Canção Nova e hoje ele tem uma experiência de fé muito profunda para partilhar conosco, que é a sua vida, que é a sua vivência de fé. E todas as vezes que nós partilhamos sobre a nossa experiência de fé, ela edifica também a todos os irmãos e irmãs. Por isso eu convido você a ficar aqui conosco, a permanecer, para que Deus também possa realizar maravilhas na sua vida. Pedro, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco no nosso programa. Você já falou um pouquinho, mas eu gostaria que você dissesse para todos nós quem é o Pedro Henrique. Pedro Henrique é um filho de Deus muito amado, missionário também da Canção Nova. Há 6 anos que eu estou, mas a minha caminhada com Deus é um pouco recente, né? Eu tenho 33, tenho 11 anos. Estou na caminhada com Deus e 6 na Canção Nova. E um homem que busca alcançar aquele que o alcançou, né? Foi alcançado por Deus e hoje eu busco de toda forma alcançá-lo, né? Chegar a contemplar lá no céu, né? O esplendor dele. E hoje o caminho que eu vi foi sendo missionário na Canção Nova. Sou muito feliz, muito realizado, meus 33 anos. Estou namorando também na comunidade uma missionária, graças a Deus. E é isso. Acho que resumindo, né? É isso que eu sou. Que bênção, Pedro. Muito obrigado pela partilha. Quero voltar com você um pouco antes, aí, nesses 11 anos, antes de conhecer, de fazer uma experiência com Deus e depois da Canção Nova. Quem que era o Pedro ali? Como que era o Pedro, na verdade, enquanto criança, enquanto adolescente? Pelo que você disse, antes você não tinha ali uma experiência muito profunda. Quais os caminhos que o Pedro percorreu antes de fazer uma experiência profunda com o amor de Deus? Na minha infância eu era um menino bom, eu era bem comportado, era até um exemplo, as tias via assim, eu muito organizado e tal. Minha mãe sempre esteve presente em casa, né? E hoje em dia não é tão comum nas famílias, mas a minha mãe, graças a Deus, sempre foi dona de casa, sempre esteve com os filhos. E isso fez toda a diferença para mim, eu vejo hoje, né? Então ela sempre foi uma mãe muito presente, e nos ensinou muito bem a disciplina, o que era certo, o que era errado. Eu lembro que uma vez quando eu cheguei com um brinquedinho em casa, ela na hora já quis ver, mas isso não era seu. Como que você arrumou? Ah, não sei quem me deu. Quem te deu? Ah, lá não sei aonde. Aí ela foi confirmar com a pessoa e não tinha dado. Então fez eu ir lá devolver e pedir desculpa pelo aquilo, né? Então todas essas coisas foi deixando muitas marcas, assim, do que era o certo, né, pra mim. Então tive sempre esses bons princípios, vamos dizer assim, né? Morais, do que era certo. Sua Também. família é de caminhada, da igreja sempre foi, não? Padre, não é, mas são muito corretos com as coisas, né? Uhum. Não era nesse tempo, né, na Sim, verdade. sim. Não era muito. Minha avó mexia com macumba, essas coisas. Não sei falar direito, né, se eu estiver errando, peço até perdão aí pra quem. A minha avó mexia com isso, fazia trabalhos e tal. E aí minha mãe, quando era nova, teve um tempo até que foi pra isso, junto com a gente. Mas eu também não achei o lugar muito bom quando eu fui, não sei o que aconteceu, ela que entrou lá dentro com a mulher, mas eu não achei o lugar bom. Eu lembro muito bem disso, que eu me senti muito mal lá como criança. Eu não sabia o que era, mas eu não queria nunca mais voltar ali. E graças a Deus depois ela foi mudando, né? Ela um dia passou em frente a uma igreja, a minha avó que criou ela depois, a minha bisavó, na verdade, porque a minha avó que mexia com isso morreu muito cedo. Sim. E a minha bisavó, apesar de não ser da igreja também, aí ela começou depois a ir para protestante, mas ela tinha um carinho por Nossa Senhora, não sei porquê. Falava para minha mãe de Nossa Senhora. E um dia quando minha mãe passou em frente a uma igreja e viu a imagem de Nossa Senhora, minha mãe sentiu um carinho muito grande por aquela mulher, né?
E aí minha mãe começou sempre a recorrer a ela. Então a experiência de fé dela quando eu era na minha infância era mais isso. Não era muito de ir para a igreja nem nada. Sim. Mas uma coisa muito interessante é que ela viu que precisava disso. De alguma forma ela sentiu que a gente precisava ir por outro caminho que não era o que ela e a mãe dela tinham ido, né? Sim. Então a minha avó, por parte de pai, vai para missa até hoje, todo domingo. E aí ela pediu para minha avó me inscrever e minha irmã na catequese. Então eu comecei a fazer catequese e aí comecei a ter um conhecimento de Deus. E aí, consequentemente, como ela era uma boa mãe em casa, então ela, quando a gente estava estudando, ela procurava saber o que era e nos ajudar nos estudos. E também na catequese ela teve que saber, porque a criança chega em casa, né? Mas o que é isso, mamãe? O que é isso, né? Então ela foi também indo a fundo para nos responder. Muitas perguntas, né? Nesse período que você fez a catequese, você caminhou na igreja, como foi a sua vivência de fé? Teve algum tempo que você talvez ali se afastou, andou por outros caminhos que talvez não sejam da fé? Partilhe um pouquinho conosco. Sim, teve. Aí foi por causa da aceitação. Todo mundo passa por isso, né? Você vai ficando mais jovenzinho, e minhas tias me achavam bom, minha avó me achava bom, todo mundo me achava muito bonzinho, mas a molecada da escola não achava, né? Sim. Os colegas caem matando nesses assim, né? Uhum. Tipo, o filho da mamãe, da vovó, não sei o que, todo alinhadinho, todo certinho. Ixi, é receita pra... Hoje em dia chama bullying, naquele tempo não tinha isso, né? Aí não tinha esse nome. Aí eu era muito caçoado e tudo pelos meninos, e eu via meu primo era idolatrado, e eu também, de certa forma, idolatrava ele, porque ele era muito errado. Normalmente o que é errado é visto como mais, né, descolado e tal. Sim, Então ele fazia muita coisa, já tinha roubado umas coisas, pegava as meninas, brigava na escola. E aí, eu todo muito quietinho, eu falei, cara, o caminho é esse. Aquilo me passou uma mensagem, né? Ver aquilo vai te passando uma mensagem, né? E ver que todo mundo tinha as rodinhas e você meio deixando de lado, você tenta se adaptar para você fazer parte de algum grupo. Sim. Eu acho que a maioria passa por isso, né? Então eu fui tentando, e o me adaptar foi sair do padrãozinho. Fui começando a ficar todo errado em casa, tirar nota ruim, a fazer coisa errada, a brigar. E aí nisso realmente fui ficando mais descolado para esse olhar, né? E aí comecei a ficar com as meninas, e como eu já tinha uns primos que já era meio bagunceiro, e eu falava que era meu primo, então você já tinha uma certa fama e tal. E aí já... Foi engraçado que essa virada foi da quarta série para a quinta, e aí você mudava de escola. Então eu saí dessa escola que sofria bullying, era um Zé Ruela e tal, Zé Ruela esse modo de falar, né? Que a gente usava lá a expressão, e fui para o ensino médio já virando a chave. Então eu cheguei lá, eu já quis chegar com outra figura, com outra identidade, outra né? identidade. E realmente foi comprado. Isso é o que mais me impressionou, porque eu achei que não iam comprar. E foi comprado. Aí lá eu já cheguei, ficando com muita menina, sendo cara. Aí já tinha outros meninos que vinham querer ser igual a mim, entendeu? Então eu já fiquei com aquele status. E aí eu entrei mesmo. Primeiro começou sendo uma face, mas depois eu comecei a ser aquilo mesmo, né? Mas no final era mesmo uma face, né? Como diz Carlos Acutis aí, agora que vai ser santo da igreja, né? Eu era uma fotocópia, né? Eu quis me tornar uma fotocópia e fui indo, porque o mundo vai nos fazendo ser assim. A gente quer se adaptar, a gente acaba sendo enganado. E quais foram os prejuízos neste tempo da sua vida que você apoiar também com estas influências, talvez já influenciando de uma forma também negativa? Quais foram os prejuízos ali, vícios, talvez, que você foi vivenciando nessa época? Então, com esse meu primo, que era bem descolado que eu achava, ele acabou me mostrando, a casa dele tinha vídeo pornográfico, ele acabou me mostrando. Eu até, quando ele começou a me contar o que era relação sexual, como eu era novo, eu até achei que era mentira aquilo, né? Ele tipo falou do órgão genital do homem, da mulher, como que usava. E eu falei, cara, não acredito. Meu pai faz isso com a minha mãe, né? Criança, né? Uhum. E aí ele pegou e quis me mostrar nos vídeos. Foi mostrar e eu, acontece mesmo, né? Não sei o que e tal. Foi muito impactante. Enquanto ele mostrava o vídeo, ele ficava lá se masturbando e falando, não, é assim que faz e tal. E tudo aquilo ali E aí eu não fiz nada, né? Ele fez e tal. Mas aí quando eu cheguei em casa, curioso, né? Aí acabei entrando também, começando. Só que eu não tinha conhecimento disso, era pecado, né? O quanto que poderia fazer mal para mim. A coisa boa, o lado bom daquele tempo é que não ter tanto acesso à internet como hoje, a facilidade de vídeos pornográficos, era muito difícil. Era um videocassete que ficava super escondido na casa dele, ele tinha que pôr uma cadeira para ir lá pegar, escondido lá no lugar que a mãe dele deixava mais escondido, pra gente ver. E eu não ia lá sempre.
E aí o que eu tinha, que eu ganhei, foi uma fotinha de uma revista Playboy, eu acho, com uma mulher. Então isso, graças a Deus, não poluiu tanto naquele tempo, né? Mas aí eu já comecei a fazer todo dia aquilo, e aí você vai indo, né? Tinha quantos anos nessa época? Quando ele começou a me apresentar essas coisas e tal, eu tinha 8, 9 anos. Tanto Bem que, criança ainda. tanto que quando você se masturbava, nem saía nada, né? Hum. Por causa que ainda era muito novo, só sentia uma sensação assim, mas não ejaculava, né? Sim. Mas aí eu me viciei naquilo ali, né? Eu acho que esse foi um dos maiores prejuízos. E aí, no mais, pra sendo aceito, eu acho que esse foi o maior mal que eu fiz. Pra ir sendo aceito e sendo bem visto por todos, né? Aquele cara fera e tal, não sei o quê. Eu fui indo na jogada da vez, o que era da vez, né? O estilo musical que eu gostava era rock, mas teve um tempo que começou a ser funk, rap. Então eu fui entrando nesse pra poder ser o cara. Eu virei uma fotocópia mesmo. Isso eu vi depois, muitos anos depois, até no processo, no caminho com a Canção Nova, você vai voltando e você vai vendo, né? Uhum. Não conseguia ver isso tão claramente que eu Sim. tava fazendo. Na hora eu só tava vendo, né? Consequentemente também você teve contato talvez com bebidas, com drogas? Exatamente. Aí foi quando tudo começou, né? Aí já da adolescência, né? Aí já foi quando eu era mais jovem. Mas eu tinha muitos princípios bons. Então eu trabalhava, eu comecei a ter carro, queria conquistar as coisas, né? Primeiro uma moto, primeiro bicicleta, carro, depois moto. Aí fui ganhando bem, ganhando bastante dinheiro, som no carro e tal. Aí ficava com muitas mulheres, vida sexual, dinheiro, carro, som, que é tudo que o mundo vai te vendendo, é isso. É que a felicidade tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aí eu ia vendo, não tá, mas ainda tô vazio, ainda tô vazio. Aí eu acabei chegando na bebida, né? E eu não queria beber, porque meu pai bebia todo dia, era alcoólatra, e aí eu não queria ficar igual meu pai. Mas eu acabei entrando também, aí bebia todo dia e tal, mas via que não era também. Dormia com a mulher hoje, outra manhã, outra no outro dia, às vezes 2 no dia. Chegava em casa e ainda me masturbava. E aquele trem, e vazio. E os caras tudo achando, cara, o Pedro. Lembro que o meu primo um dia falou pra mim, o mesmo que eu tinha falado pro outro, e queria, como que eu fazia pra ficar com as mulheres, como que eu fazia pra ser assim, querendo ser igual eu queria ser com o outro, e eu pensando, assim, eu tô aqui, mas eu sou vazio. Mas mesmo assim, ver ele querer ser igual eu, de alguma forma alimentava um pouco aquele vazio, apesar de me preencher. Você vai só se afundando. E aí eu entrei na droga, na cocaína. Na maconha, mas a maconha, por ela, quando você fumasse, subia aquele cheiro e todo mundo, maconheiro, tinha muito preconceito. Eu preferia a cocaína, que era mais limpa. Você ia no banheiro, cheirava, ninguém percebia, não tinha o cheiro, nada, e era mais forte. Então, cocaína, a droga, ela realmente te tira da sua realidade, te leva para um lugar muito bom e muito rápido. Então isso seduz qualquer um. Você quer fugir da dor e buscar o prazer, né? E a droga te dá isso instantaneamente. Todos os problemas que você tem naquele momento passam. Então, aquilo ali me fascinou muito, né? E deixava eu mais forte para bebida, demorava a ficar bêbado. Então, consequentemente, os caras te olham mais, o Pedro aguenta, né? E aí também eu na cama também acabava sendo melhor. Tô falando isso que é até bom para você que tá ouvindo, né? Quem tá ouvindo Claro, saber. mas esse é o intuito, porque os jovens estão acompanhando essa temporada em especial é para os jovens na fé. Com certeza tem algum jovem que talvez está passando pela mesma situação. É bom você falar mesmo que você viveu, para que, com certeza, algum jovem que está ouvindo vai, através da sua história, fazer também um encontro com Deus. Você talvez fez. Talvez uma mãe, um pai que está aí desesperado pelo seu filho, pela sua filha, que está numa situação como essa, reze, confie que Deus é capaz de realizar todas as coisas. E, meu querido Pedro, você estava então nesse caminho, buscando preencher um vazio, e cada vez mais que você adentrava, com certeza o espaço, o buraco ficava ainda maior. Quando foi o basta? Quando foi o momento que você, podemos até chamar aqui da metanoia, da conversão? Teve um episódio, foi acontecendo de forma gradativa, ou foi um impacto muito grande que você fez mesmo um encontro e falou, não, eu quero deixar isso para trás, quero mudar de vida? Foi isso? Foi um impacto mesmo, muito grande. E quando chegou o momento que eu percebi, foi quando aí eu já estava trocando tudo pela cocaína, né? Comecei só no final de semana, depois era muito bom, no início tudo é muito bom. Eu quero frisar nisso aqui. Quando você der aquelas primeiras cheiradas, o início vai ser muito bom, vai ter muitas coisas, né? Pra te seduzir mesmo. Mas depois, aí eu digo assim, né? Eu comecei curtindo a cocaína e depois ela que começa a curtir com você. Você vira um fantoche, né? Na mão da droga. E aí eu cheirava todo dia, tinha vez que eu virava à noite na rua cheirando, sentado numa rua sem ver nada, só esperando a hora de cheirar de novo. E aí você percebe, quem tá na Cracolândia, tem uma hora que quando passa aquela brisa, ele percebe onde ele tá.
Só que aí ele quer logo fugir, cheirar e usar de novo para sair daquilo. Ficar tranquilo. Mas ele percebe. E nessa hora de lucidez, eu vi. Eu tava trocando já mulher, dinheiro, tudo. Eu já ia acabar começando a roubar, porque é muito caro você manter um vício assim. E aí eu vi, eu precisava parar. E aí eu falei, então eu vou parar. Agora eu não uso mais. Mas o máximo que eu conseguia ficar era 3 dias. Então eu fui vendo que eu também não tinha força para parar. Eu tentei várias vezes. E até zoavam de mim. O máximo que eu conseguia era 3 dias. E aí, minha mãe, nisso, sempre quando eu voltava para casa, minha mãe percebia que eu tava naquela vida, né? E eu virando noites na rua e tudo. E ela falando para mim ir pra igreja, que rezava muito. Porque aí nesse tempo minha mãe já tinha começado. Eu já era jovem, né? Minha mãe já tinha se tornado uma mulher de fé. Ia pra igreja e tudo. E aí ela falava, ó, Jesus tá te esperando lá, não sei o quê. E eu falava, vai, essa conversa de senhorinha, conversa de igreja, né? Deus tá com saudade de você, meu filho, Deus. E eu, meu Deus, conversa de Mais mãe. um sofrimento. Quantas vezes te esperando ali, talvez, né, Pedro? Voltar pra casa. E eu chegava, e aí chegou o ponto também. Bom que você falou que eu lembrei. Eu vi ela de joelho rezando o rosário. E aquilo dali me impactava muito. E eu via que ela tava sofrendo. E aí teve 2 vezes que eu pensei em tirar minha vida. De verdade. E eu vinha de moto assim do trabalho. Eu pensei em jogar de frente com um caminhão para acabar com aquilo ali. Porque eu tava tanto na droga porque eu não queria viver minha vida mesmo, né? Tava fugindo. E eu lembro que quando eu lembro desse período que eu usei, é como se eu fosse só um zumbi. Eu não tenho muita recordação do que eu pensava, de como... É como se não existisse uma lacuna ali, entendeu? Porque você vive como um zumbi. E o que fez eu não me matar foi pensar... Teve um amigo meu que se matou perto da minha casa e que a mãe dele, a vida dela acabou. Ela viveu o resto da vida triste. A mulher perdeu o brilho. Eu pensei, minha mãe vai viver o resto da vida dela desse jeito, se eu fizer isso. Então, por ela, eu não levei aquilo a cabo. E aí eu fui um dia. E o dia que eu fui, que foi o grande baque, foi... Eu não sabia que era a Semana Santa, nem que existia, não entendia nada desse negócio de igreja. Apesar de ter feito catequese, ter crismado, eu não sabia direitinho os tempos da igreja. Tava na Semana Santa, e na quinta-feira santa, eu tinha virado a noite cheirando. Aí, quando eu cheguei em casa, fui trabalhar, cheguei em casa, minha mãe falou pra mim, eu falei, embora. E eu também já tinha pedido ajuda dela, ela tinha ido na clínica, aí eu já tinha falado que eu era mesmo, que eu tava viciado, e na clínica não adiantou nada, já tinha tentado muitas coisas e não tinha dado certo. Aí a gente foi lá, na igreja, e aí teve aquele momento do lava-pés, né, interessante, teve algum dia que eu não me lembro muito bem o que foi, e aí o padre falou que ia carregar Jesus para outro lugar, fazer o translado, né, e pra mim foi assim, ele tinha falado que ia levar Jesus para outro lugar, e eu, nossa, que interessante, aí ele falou que era para lembrar de quando Jesus agonizou e os discípulos dormiram, não conseguiram ficar lá. Eu falei, cara, quantas noites eu passei cheirando, né? Jesus agora vai passar uma noite ali de sofrimento, vou ficar com ele, né? Aí minha mãe, depois que terminou a missa, ela já estava feliz demais eu ter ido pra missa, ela, vamos lá também? Aí eu, vamos. Ela até se impressionou, aí eu fui. E aí ela achou que eu ia ficar pouco tempo, só que eu falei, não, eu vou ficar até o fim, porque eu já cheirei muitas vezes até o fim da noite, né? Vou ficar aqui até o fim. Aí eu fiquei lá no fundo assim, padre, meio assim, né? Meio largado assim na cadeira, eu tava meio assim. Lá no fundo da cadeirinha de plástico, na paróquia. E Deus falou comigo. Não teve um momento alguém conduzindo. Naquele momento é silêncio, o Senhor sabe. Ele, na Eucaristia, falou comigo. E ele só me amou e falou assim, você não precisa estar em tudo isso aí que você tá. Todo esse sofrimento, essa dor, entendeu? Você não precisa. Te amo, eu tô aqui, filho. O vazio que você tá querendo preencher, é eu que preencho. Eu tô aqui, entendeu? E eu me senti muito amado como nunca na minha vida. E tudo aquilo que eu procurava em tantas coisas e nunca tinha encontrado, naquele instante eu encontrei ali. Eu não consigo explicar. Só quem viveu sabe, né? Por mais que eu tente usar palavras aqui por muito tempo, eu não vou conseguir. Mas naquela hora ali, eu tive meu encontro com Jesus. E ele ali me amou e me chamou para perto dele. Só que aí, é claro, depois que acabou tudo, primeiro a noite acabou muito rápido. E aí quando eu saí dali, eu pensei, não aconteceu isso, não tem como. E eu chorei lá, e aí todo mundo ficou olhando assim, eu chorando. Todo mundo que me conhecia sabia, esse menino aí que faz tudo que faz, né? Que era o povo da minha paróquia, da minha igreja ali, todo mundo sabe. Pedro tá vivendo tudo louco aí. Já foi estranho te ver ali, né, naquele dia. E aí tudo chorando e tal, e todo mundo, tá fazendo showzinho, né? Deve ter pensado, não sei, né? Mas só que eu saí dali, padre, e eu fiquei assim, cara, não é possível. Todo mundo que tava ali, eu era o que menos merecia que Deus falasse comigo. Não é possível que ele falou comigo. E esse sentimento eu acho que muitas pessoas têm, principalmente o jovem. Porque o jovem sabe tudo que ele faz. E muitas vezes o jovem hoje está muito perdido, igual eu, né? Eu tava droga, bebida, sexualidade desregrada,
eu falava o que a mulher quisesse ouvir, o que a menina quisesse ouvir, só para levar ela para a cama e depois dava um chute nela. Então eu destruía, né, meninas. E você sabe que isso é errado, por mais que você diga que não, que era idade que é normal, mas você sabe. Então você fala assim, como que ele falou comigo? E eu não acreditei. Mas depois de 4 dias, eu continuei indo com os meus amigos, comprava droga e tudo, e eu não tinha mais vontade de cheirar a cocaína, aí eu vi que tinha acontecido algo. Mas também eu não fiquei parado com isso. Aí eu comecei a ir todo dia para a igreja. Não parei mais. Que escolha feliz, hein? Que escolha feliz nessa noite. Olha, Pedro, que experiência profunda. E eu vou te fazer uma pergunta. Você está abrindo seu coração, está sendo mais transparente que você pode. E eu louvo a Deus por essa abertura. E aproveitando essa abertura, eu quero te fazer uma pergunta. Que talvez tenha alguém, algum jovem que está nos acompanhando agora, que está até pensando talvez em tirar a sua própria vida. Você disse para nós que nesse tempo aí que você ficava sóbrio, que não passava de 3 dias, a dor é muito profunda, a dor é muito grande, que você logo precisava ali retornar à droga. Você consegue dar um nome para essa dor, um motivo? Por que eu estou perguntando isso? Eu já encontrei pessoas, até mesmo em um hospital, que tinha acabado de tentar tirar a vida, as pessoas falavam sobre isso, padre, eu mandou. Não, talvez você nem saiba explicar, mas hoje, olhando para trás, talvez você consiga. É uma dor, é um vazio, é uma... O que é? O que é essa dor? Podemos mensurar talvez um tamanho, ou o que seja, que nos faz sair desta realidade para ficar nessa situação? É difícil, hein? É muito grande mesmo, padre, a dor, assim. E é um vazio muito grande. É uma busca de sentido, né? Assim, é como você tá vivendo e não... Pra quê? Beleza, eu vou lá, vou trabalhar 8 horas por dia, 3 dias por semana, voltar para casa. E qual o sentido? Qual é o fundamento disso? Era isso. A minha era isso, né? E aí, tudo que eu buscava que era me apresentado pela mídia, pelas pessoas, que era mulher, né? Carro, dinheiro, essas coisas, eu já estava tendo. E não tinha sentido nenhum aquilo. Então, tipo assim, é um vazio existencial, eu acho, entendeu? Qual é o sentido disso? De onde que eu vim? Para onde que vai terminar? É isso aqui? Eu não quero viver isso aqui. E aí tem os sofrimentos próprios da vida, né? E aí tem eu me sentia não muito aceito pelo meu pai, tal, os problemas normais. Mas no final, padre, o que é? É encontrar esse, né? Encontrar ele. Aquele de quem eu tinha vindo, para quem eu devo ir, né? E aí quando eu encontrei também, primeiro foi a experiência, só que depois eu procurei buscar explicação. Eu encontrei. Eu tive ali, naquele instante, tudo que eu procurava, em um segundo, veio. É isso. Entendeu? Aí eu fui agora, e estou ainda, buscando entender. E o que eu queria dizer para essas pessoas que eu li no catecismo e achei ali a resposta, é o quê? Acho que é no número 27 do catecismo. Deus nos criou para si. E é somente nele que nós preencheremos o vazio que ele mesmo colocou em nosso coração, que só ele pode preencher. É em Deus que o ser humano vai encontrar a felicidade e a plena realização que ele não se cansa de procurar. Está escrito lá desse jeito. E eu falei, é isso que aconteceu. Porque não interessa onde, qual é a miséria que você está, onde você está. Não interessa. Você está aí buscando preencher esse vazio, que é buscando a felicidade e a plena realização. Você está buscando, mas só está nele. E a gente pode também dizer que o tamanho desse vazio, então, é o tamanho de Deus. Afinal, exatamente. Após toda essa experiência, esta noite ali que você passou com o Senhor, foi quando tudo começou a mudar e seu caminhar na igreja, então, se deu a partir daí também. Foi. E aí o que eu acho que muito jovem também falha, e hoje eu também acompanho jovens, né? Sim, sim. É que quando eles têm essa coisa, eles saem todo aleluiado de encontro, ou sei lá onde, né? O meu foi, depois que ele percebe que teve, aí ele fica muito passivo. Juventude muito passiva. Esperando que venham alimentar, olhando um videozinho no Instagram de um influencer que fala de igreja e tal. Não. Tem que ser uma atitude ativa. Eu vi, é aquilo ali, tá ali. Então eu fui atrás. Eu ia pra missa todos os dias, padre.
Eu rodava a minha paróquia, seja de a pé, de carro, do jeito que for. Porque não tinha missa todo dia na mesma igreja, lá como é pequena. Aqui tem missa todo dia em algumas igrejas, né? Aqui em São Paulo, que eu tô agora. Sim. Mas lá não. Tinha cada dia em uma capela. Eu rodeava todas as capelas da paróquia. Todo mundo me conheceu. Eu ia atrás dele todo dia. Eu encontrei. Como que eu vou deixar? Um pedaço de pó desse tamanho, uma grama, me escravizava. E eu encontrei aquele que me libertou dessa escravidão. Como que eu... Aí, só vou no domingo, né? Não tem como. Não tem como. Isso não ia dar, não ia adiantar. Então, quando a gente encontra o objetivo, o sentido, né? Quem encontrou o tesouro, tá na palavra, foi e vendeu todo o resto. E foi atrás. E não necessariamente o vender todo o resto é deixar tudo igual eu deixei, né? Mas tem que vender todo o resto e ir atrás. Tem como. E aí eu fui. Eu acho que esse também é uma coisa que você talvez deve estar pensando, mas eu encontrei tantas vezes. Talvez tenha gente que está nos acompanhando e muitas vezes teve encontro, mas por que eu não consegui? Porque você precisa ter uma atitude. E eu não sabia se era a igreja católica mesmo. Esse negócio de rezar terço me confundia muito. Muita Ave Maria, só um Pai Nosso, como é que é? Nossa Senhora é a maior? Não, eu também pensava assim, Nossa Senhora é a maior, como que é isso? Mas eu não fiquei esperando passivamente, nem fui ouvir de gente de outra religião o que eles falavam sobre o terço. Eu fui na minha religião pesquisar o que é. E aí eu vi que o terço é cristocêntrico. Eu entendi os fundamentos, que eu não vou explicar aqui, que não cabe, mas eu fui atrás de tudo e eu achei. Talvez é isso que o jovem que está assistindo agora precisa, né? Pedro, após até mesmo quem já fez uma experiência, às vezes se sente um pouco frio e tudo mais na sua fé, tem que buscar, tem que procurar. Buscar o sacramento da confissão, se acolher a sua história, né? O inimigo de Deus às vezes quer jogar a nossa história lá de trás no nosso rosto, para que nós muitas vezes sejamos tentados a não ir para frente, né? Mas sempre olhar para trás. O jovem, o Pedro não está falando com o Padre Gabriel. Pedro está falando com você. Tenho certeza que tem muita gente agora emocionada, talvez com a mesma história. E olha só o final, que ainda não é o final, porque sua missão ainda é muito linda. Nós vamos ver daqui a pouquinho quanto que esse jovem, após essa experiência de ter passado a noite com o Senhor, ele fez. E nós vamos aproveitar, né, para logo mais ouvir toda esta história, toda esta trajetória. Obrigado pelo seu coração tão aberto, tão disponível. Deus possa usar cada vez mais de você. E obrigado também você, jovem, que está aqui ligadinho com a gente. Que você possa continuar e perseverar esse amor do Senhor, você, sobre a sua vida. Nós vamos chamar um intervalo rapidinho aqui, mas você não pode sair de onde você está. Porque daqui a pouquinho o Pedro, agora já missionário da comunidade Canção Nova, vai falar um pouco para nós da sua experiência lá em Moçambique, na África. Muita experiência boa e você não pode ficar de fora. Até daqui a pouco. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé, nessa temporada maravilhosa Jovens na Fé. Hoje estamos acolhendo Pedro Henrique, missionário da Canção Nova. Acabou de partilhar conosco sua experiência antes da comunidade. Agora nós queremos ouvir um pouquinho como que ele conheceu a Canção Nova, possa ter encontrado o sentido da sua vida, que é o próprio Jesus. Depois também ele vai falar um pouquinho de das suas experiências missionárias, mas isso aqui é só para te segurar, só para que você permaneça conosco. Você jovem, você família que está aqui, permaneça, porque Deus tem muitas coisas para dizer a você, ao seu coração, neste programa. Pedro, meu querido, vamos lá. Após ter encontrado então o sentido da sua vida, que é Cristo, aquele que é capaz de nos preencher e te preencheu, você conheceu a Canção Nova. Hoje é missionário desta comunidade. Que bênção que ela é para o mundo, para todos nós. Como foi essa experiência com a Canção Nova? Fala um pouquinho para nós. Depois da minha busca assim, né, intensa, diária, por Deus, aí eu conheci as novas comunidades por meio da Mel de Deus, lá de Lusiânia, Frei Josué. Também, se alguém estiver assistindo da Mel de Deus, mandar um abraço para todo mundo, porque lá foi onde eu aprendi a rezar. E aí, depois disso, só que lá na Mel de Deus, eu comecei um caminho, na Aliança até, né? Que na comunidade Canção Nova a gente chama de segundo elo. Mas faltava alguma coisa, só que eu nem sabia dizer. Eu não sabia que existiam outras comunidades, eu não sabia que tinha essa diferença de carismas. Para mim, se eu queria rezar, eles rezavam igual eu, era lá o lugar, não tinha outra coisa. Só que aí depois um dia um amigo meu me chamou que fazia caminho para Canção Nova e nem entrou, acabou que ele nem entrou, eu que entrei. Deus usou ele só mesmo para te auxiliar ali. Me convidou para ir num grupo de oração em Brasília, também lá na missão de Brasília, também mandar um abraço para todo mundo, eu estava lá.
Fiz um caminho lá, eu fui num grupo de oração lá. E aí, quando eu encontrei e eu cheguei no grupo, eu já me senti em casa, entendeu? Aqui é o meu lugar. E principalmente a acolhida das pessoas que vieram e me abraçaram. E eu me sentia muito indigno, né? Sim. Por tudo que eu vivi, né? Principalmente de abraçar as mulheres. Então, quando eu vi uma consagrada de anos vindo e me abraçando, me acolhendo sem saber, falei, mano, ela não sabe quem que ela tá abraçando, né? Sim, Tipo, sim. ela não sabe tanto que eu tô sujo, né? Mas ela... E depois que ouviram minha história, sabiam quem era, do mesmo jeito me tratando, isso foi impactante pra mim. E aí eu só fui me encontrando, né? Principalmente a sadia convivência na Canção Nova é o que brilhou primeiro aos meus olhos, mas de uma forma diferente, pura, com outro olhar, purificando aquilo que um dia foi manchado pelo pecado. Essa experiência foi te restaurando, não é mesmo? Exatamente. A gente não vai aprofundar muito aqui não, mas se você quiser conhecer mais sobre a sadia convivência, a Canção Nova, começa o processo vocacional, você que é jovem aí, ó. Conheça, tem a Canção Nova, tem os salvistas. Talvez Deus está te chamando hoje neste encontro. Talvez você não se acolhe olhando para trás e pense, não sou digno. Mas Deus ele é capaz de fazer coisas novas na nossa vida quando a gente está aberto, não é verdade? É verdade. Então você ingressou, fez o processo ali de discernimento vocacional, ingressou então na comunidade. Como que foi essa experiência, né? Até então você tinha feito uma experiência, uma caminhada, mas entrar numa comunidade muda um pouco, né? Como foi isso para você e para sua família? Olha, eu experimentei tantas bênçãos de Deus, tanto na minha vida como da minha família, e hoje eu fiz memória disso porque eu preguei em um grupo lá em Lusiânia, fui convidado para ir lá pregar, inclusive um grupo que eu mesmo fundei quando estava lá de jovens. Que bênção. Qual que é o nome do grupo? É Jovens Sarados, é do Jovens Sarados, né? Ah, que bênção. Jovens Sarados, Missão Lusiânia. E aí eu fundei esse jovem esse grupo jovem porque eu queria que os jovens conhecessem aquele que eu conhecia, encontrasse o sentido, né? Então você quer que todo mundo saiba, né? E aí eu fundei esse grupo e os Jovens Sarados, como eu vi que vinha da Canção Nova, eu vi ali uma coisa sólida. Eu falei, isso aqui é real. Olha só, você hoje missionário da comunidade, com certeza você já fez aí experiências profundas do amor de Deus, também percebeu o amor de Deus sendo derramado na vida de muitas pessoas. Mas eu não posso deixar, né, de pedir que você partilhe conosco no programa hoje uma experiência que nós sabemos que você viveu, que com certeza transformou até mesmo a sua fé, a experiência que você realizou na África, mais propriamente lá em Moçambique, diocese de Tete, na cidade de Zobo, e se eu estiver um pouquinho errado, você me ajuda aí. Você morou mesmo. lá, né, durante um tempo, e eu tive a graça de fazer missão lá também no ano passado, mas eu quero que você fale um pouco, né, para todos nós que aqui estamos. Vamos adentrar um pouco mais agora na sua experiência na África. Um grande presente de Deus para mim, lá. A gente estava até partilhando antes, né, para o senhor também foi. Isso. Porque a gente vai para evangelizar, padre, e a gente sai mais evangelizado, né? Porque a gente imagina que a gente está indo pelo povo, né? Mas depois você vê que era para você. E aí de lá eu saí mesmo um missionário, um novo homem, assim, né? Vendo muito sofrimento, deparando com ele, vendo a fragilidade humana, né? Por causa que eu vejo que lá poderia ser ajudado mais. E pelos próprios... A gente até acha que no Brasil tem muita corrupção, mas comparado com lá, não é nada, né? E é muito difícil ver que as pessoas que poderiam estar mudando aquilo não fazem, né? Por mais que vá doações para lá, mas precisa que pessoas lá tenham consciência e é muito duro ver como que a gente, eu, tenho a capacidade de ter um coração duro e só pensar em mim e não ajudar o próximo. E o povo feliz, padre. O senhor viu? Edificante. Uma miséria. A pobreza no Brasil não é nada comparado com lá. Claro, deve ter alguns lugares no Brasil que também tem uma pobreza muito extrema. Mas eu tô falando assim das realidades que eu vi, né? Na minha cidade e tudo. Sou pobre, mas muitas vezes tem... A não ser aquelas pessoas que... Eu que já tive contato com pessoas de rua, tem muitas que escolheram essa realidade. Sim. Né? Porque muitos escolhem isso, eles mesmos dizem. Escolheram estar nessa realidade de rua. Mas hoje aqui no Brasil temos muitos projetos, muitas coisas que ajudam a tirar essas pessoas e dar. E lá eles não têm como. E aí eles vivem numa casinha de barro, dormindo no chão. Você ouviu, né? Nas esteiras que eles chamam.
não tem mais do que uma vasilha para fazer comida, ou duas às vezes. Umas mudinhas de roupa que não tem um lugar para colocar. Muitas vezes tem um buraquinho de rato que comeu e você chega naquele lugar, naquela aldeia para evangelizar, pergunta como a pessoa está e a pessoa te fala bem assim: estamos bem, com um sorriso maior do mundo. Sorriso bonito, né? O sorriso deles. Lindo demais. Que você, desculpa, mas é difícil achar aqui, não é, padre? Sim, muito difícil. Nossa. Muito difícil. E não só o sorriso deles, mas o que passa, né? A gente sabe que tem algo por trás. Eu fiz muita experiência de um sorriso genuíno. Exatamente. É como se tivesse lá ainda uma grande reserva de humanidade mesmo. É um amor desinteressado. Desinteressado. Mas você partilhando essas coisas, comeu muita chima lá? Como é que foi? Demais. Tá doido. Fala um pouco. Quando você vai nas aldeias, é isso que eles dão, né? E aquela alegria que eles te acolhem, que muitas vezes eu não achava aqui, aquilo ali mexia comigo também, padre. E de dar a chima, de dar a galinha, né? Que muitas vezes não come todo dia galinha. Você ouviu? A mistura é couve, né? É a chima, gente. A chima é a farinha do milho na água, sem sal, sem nada, nem o tempero, né, padre? O tempero às vezes é o couve do lado, que tem um pouquinho de sal, e aí você pega a chima com a mão, amassa, mistura no couve e come, né? Pega o tempero do couve. Por isso a importância de amassar, não sei se o senhor descobriu, mas eles amassam, não sei se o senhor viu, eles amassam porque criam as bolinhas e aí na hora que você mexe ali, pega o tempero do couve e aí dá mistura nela, entendeu? Isso porque eu não sabia, mas que interessante. E aí eles me ensinaram isso depois, né? Mas, padre, um dia eu cheguei em uma e a mulher, eles conseguiram a Coca-Cola. Só que a gente fez o caminho para chegar até lá. E o lugar mais perto era muito longe. Foi quase umas 5 horas num veículo para chegar. E eles foram de a pé comprar. E aí eu tive a curiosidade de perguntar. E a pessoa que foi de a pé comprar, ela demorou 6 horas para ir. Por causa que era uma vendinha que tem no meio do caminho. Então foi 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Foram 12 horas para comprar Coca-Cola para mim e para o padre. Foi junto. Só tinha para nós. E aí a gente queria que eles bebessem, eles não queriam aceitar. E também a gente ficou todo constrangido, né? E aí sabe o que uma senhorinha falou? Ela nem falava em português, ela falou em dialeto, tiveram que me traduzir no Shewa, né? O dialeto Shewa é muito fácil de compreender, o senhor sabe, né? Falar boa tarde aqui pro padre e um Deus te abençoe, só para vocês verem como é fácil. Masoura Banj, Mulungu Akudaletsene. Gente, não é fácil não, viu? Vou dizer para vocês, olha. E aí ela falou para mim assim, aí traduziram para mim. Ela tinha dito: vocês nos trazem um alimento muito melhor do que esse para nossa alma, irmão. O mínimo que a gente pode dar é isso aqui. Olha isso, padre. Olha a compreensão, olha a profundidade. Eu falo, gente, que isso que é riqueza. Essa que é a verdadeira riqueza. Você falando sobre essa realidade, Pedro, fala um pouquinho para nós a sua experiência em ver a fé daquele povo. Eu tive a oportunidade de celebrar missas em algumas comunidades, algumas aldeias. A questão do dialeto também, né? A língua oficial de Moçambique, nós sabemos muito bem que é o português. Porém, nem todos têm a possibilidade, não tem uma oportunidade ali de ter escola para todos. Então, cada lugar determinado ali tem seus dialetos. O que você aprendeu com a fé daquele povo? Eu aprendi a ser mais firme na minha fé, né? Porque eles não tem muita gente como nós aqui no Brasil temos para pregar. Mas quando alguém fala para eles e eles acreditam naquilo, eles abraçam mesmo, padre. Você ouviu, né? Então eles doam, eles vão lá, prepara bem a missa, parece uma grande festa, é ou não é? Acolhida, então. Acolhida. No meio da estrada já esperando a gente. Você viu? Quando um padre chega, por quê? Porque eles sabem que aquele ali representa o Cristo. O padre ainda é muito maior do que para um leigo, que pra gente tem. Mas sabe que o Senhor vai em nome de Cristo, representa o próprio Cristo, na verdade, e é o Senhor que vai levar o Cristo para eles. Então eles dão muito valor nisso, porque eles quase não têm, né? Então, isso me ensinou muito, a dar mais valor naquilo que eu tenho todo dia. Lá, muitas vezes eu me questionava, eles passam 4 horas numa missa, pode estar embaixo do sol, eles ficam na mesma alegria, eles sabem o que é aquilo. Então, quando eles sabem o que é, eles abraçam. É uma fé muito, tá vendo, invisível, né? Eles estão vendo mesmo que aquilo ali é o fim. Então, eu aqui por ter missa todo dia, eu corro esse risco, o senhor também, até por celebrar, né, padre? De não dar o devido valor de que é o Rei, o Cristo que está ali. E eles, em cada celebração, você vê isso. Apesar de que falta para eles muito, por isso que eu não tinha vontade de sair daquele país, padre. Falta para eles muita catequese básica.
Eles encontraram, tiveram a experiência e querem conhecer, mas eles não têm muito onde recorrer. O povo tem sede, né? Muita sede, Muita padre. sede. Eu chegava em lugares que nunca viram um missionário para dar catequese. Você tem ideia disso? Nunca viu alguém que foi lá dar uma catequese. A catequese que eles têm é de um passar para o outro. É às vezes uma missa que o padre celebrou, uma homilia que o padre falou uma vez, há não sei quanto tempo, e eles ficam repassando de um para o outro, entendeu? Aquilo ali, pegando aquilo ali e levando, entendeu? Então, a Bíblia que alguns deles eles poderiam ler, era o padre que vai. Era a Bíblia que eles tinham acesso, aquelas palavras que saíam ali. E também, olha só a responsabilidade. Você vai dizer, como você vai passar, né? Porque é o que eles vão pegar. Graças a Deus, a Canção Nova hoje, a gente faz um trabalho lá muito bonito de também espalhar mais a Bíblia, a palavra de Deus, até também o texto, né? A devoção que ele já tem, mas explicar mais a fundo o que é, né? Entender o sentido, contemplação dos mistérios. E também a Bíblia, a gente levou muitas. A nossa missão de Portugal mandou pelo container muitas Bíblias que a gente distribuiu bastante lá. A gente está dando catequese, formando grupos jovens. A gente também começou um trabalho lá. A gente vê lá a necessidade muito social, né, padre? Mas Sim. tem um assistencialismo. Então a gente começou na paróquia, no tempo que eu estava lá, um trabalho com os jovens de cursos técnicos. Então, ensinar eles também a conseguir, né? E é lindo você ver como eles abraçam quando tem uma oportunidade. Muitas vezes não tem, né? Você vai ver uma escola, criança estudar embaixo de uma árvore. Não sei se o senhor chegou a ver. Cheguei. Embaixo de uma árvore. Tudo muito simples. Ele não tem nenhum caderno direito. Leva numa sacola de arroz os materiais para poder estudar, parece. E a alegria, né? As crianças, você chega, começa uma música, tudo vira dança, tudo vira festa. E o oratório, padre? Oh, meu Deus do céu. O oratório, então... A Canção Nova faz uma experiência muito bonita, né? Continuando a missão de Dom Bosco ali, né? Toda essa experiência, Pedro, que você está partilhando conosco, teve um determinado momento também que você fez uma experiência de enfermidade. Conta um pouquinho para nós, dentro dessa missão que você estava caminhando lá também com todo esse povo. Se a gente fosse ficar aqui falando da África, gente, ó, a grade da Canção Nova tinha que ficar enorme, só por gente de fé. Mas conta um pouquinho para nós desse processo da enfermidade, como você viu Deus também em todo esse movimento que para você não foi fácil. Você foi motivo de muitas das orações, de muitas pessoas, de muitos membros da Canção Nova. Fala um pouquinho para nós como que se deu essa realidade. Agradeço aqui também a oração, né, logo, do senhor. Sei que o senhor rezou. Muita gente que rezou pelo Brasil, obrigado, né? É graças à oração do povo de Deus que eu tô aqui. E lá tem a malária, né, padre? Não tem vacina. E todo moçambicano já pegou. Isso tem algum que não pegou, e várias vezes. E eu peguei 5 vezes, né? Mas eu peguei 5 vezes estando lá, e lá tem o tratamento, que vem até do exterior, né? Lá tem o tratamento, qualquer hospitalzinho que você vai lá tem. Então, se eles identificar, fura o seu dedo, não identifica, já começa com antimalário e passa, né? É bem doído, sente muita dor no corpo, tudo mais passa. Mas aí eu vim de férias pro Brasil, né? E eu vim com a doença, um mosquito, através de um mosquito, né? Como a dengue. E aí o mosquito tinha me picado, só que eu não sabia. E cheguei no Brasil bem. E às vezes demora a se manifestar. E aí, estando aqui de férias, depois de 20 dias, eu vim pro casamento da minha irmã e ficar de férias. E aí casei minha irmã, e depois de 20 dias em casa, comecei com dor de cabeça forte. Então, no hospital que eu fui, por verem nos exames que as minhas plaquetas estavam baixas, para você ver, até as plaquetas abaixaram. Então já acharam que era dengue, os sintomas parecidos. E aí eu falei que tinha vindo da África, mas infelizmente não conseguiram identificar. E nisso a malária ela é fatal, né? E ela vai se multiplicando no seu corpo. É através do sangue, parasita, e ele vai só se multiplicando, cada dia mais. Então chega num ponto que chega no seu cérebro, chegou a minha, e se não tratar é fatal. E aí teve um momento que eu comecei a delirar, isso eu não sei, né? Eu apaguei, mas depois me contando. Eu estava acordado ainda, delirando e falando e tudo, mas na minha memória já apagou, porque foi quando atacou o sistema, né? Nervoso. E aí minha mãe disse que eu gritava muito, xingava, e comecei a fazer minhas necessidades em mim mesmo, assim, em pé e tal. Não conseguia ir no banheiro mais.
nem me limpar, nem fazer nada, e gritava muito, acusando de dor na cabeça e aqui, né? E não reconhecia mais ninguém. Você falava comigo aqui, eu estava olhando para o nada, ele não te reconhecia. Então foram momentos bem difíceis para meus familiares, muito mais do que para mim, né? Isso tudo eu ouvi depois os relatos, né? E até que chegou num ponto que eu tive que ser levado às pressas para Brasília e ser entubado, e os médicos também não estavam querendo aceitar em Brasília, porque eu já estava quase perdendo a vida estava quase me deixando. Então, os médicos não queriam aceitar naquela condição, né? Já estava quase passando, né? Sim. Tanto que quando eu saí para a ambulância, disseram que eu só poderia sair numa ambulância, numa UTI móvel, com um médico junto. Era o único jeito de eu sair do hospital. E aí, graças a Deus, conseguimos. E eu fui, e aí eu tive que ser entubado. E nisso a comunidade estava rezando em peso. E também lá na minha cidade, né? O pároco foi no hospital me ver, porque lá na sala vermelha do SUS, da UPA que fala, não podia entrar os familiares, mas o médico podia para dar unção e tal. O médico não, o padre. Sim. O médico da alma, né? O médico da alma, certo. Ele podia entrar, então ele entrava para ver, porque eu gritava, padre, e o hospital inteiro ouvia os meus berros lá. E aí o padre entrou, deu unção também, eu fui atendido em confissão, e aí ele ia passando para minha família. E aí quando a ambulância chegou para me levar, minha irmã disse que me viu, minha mãe também viu, meus familiares estavam todos lá fora, eu estava todo branco, e já as pontas, as minhas extremidades já estavam meio roxas. Todo mundo que viu fala que parecia que a vida já não estava em mim. E realmente ali já estava deixando. Depois teve uma enfermeira que falou comigo que quando começa a ficar as extremidades assim, eu tive a graça de conversar com o enfermeiro que estava lá. E ele também falou. Já não tinha mais, eu não reagia a nada. E aí eu cheguei em Brasília e fui entubado. Quando veio a notícia para a comunidade que eu fui entubado, isso tudo eu ouvi depois, né? Estou narrando a história que eu ouvi, porque eu estava apagado já. Quando veio a comunidade que eu fui entubado, e aí teve vigília na Canção Nova. Toda a comunidade rezando. Sentiu a força da sua comunidade. Sim. Da igreja também. E da igreja, porque a minha paróquia também, o pároco foi lá, foi o pároco que foi lá. O pároco chamou o prefeito da cidade, mobilizou também todo mundo para conseguir essa UTI. Foi um movimento que aconteceu, padre. Depois que eu ouvi tudo, eu falei, meu Deus do céu. Mas tudo isso por quê? Por causa da missão que eu fazia. Daquilo que, o serviço que eu prestava a Deus, o povo nem me conhecia, a maioria das pessoas que rezou. Rezaram por aquilo que eu fazia, né? Então eu reconheço isso. Não é por causa do Pedro, mas por causa da missão que o Pedro fazia na África, com as crianças também no oratório que você falou, né? O povo via tudo isso e pode um jovem desse morrer, né? E no hospital também, o pessoal quando viu eu chegando, estava mudando o turno. Então, o turno que ia sair, não quis sair mais. Quando viu eu muito jovem, ficaram sabendo também que eu era um missionário, todos voltaram, ficou 2 turnos ali numa sala, ficou cheia, porque era na hora de entubar e é muito crítico. Ficou todo mundo junto, foi uma equipe gigante, cuidando de mim. E depois, quando eu melhorei, todos iam falar que sabia que eu era missionário. Tinha alguns que levou para os párocos dele para rezar em outras igrejas de Brasília. Então foi um movimento surreal que aconteceu. E depois, quando eu voltei, foi muito rápido tudo também, sabe, padre? Eu tive que aprender a andar de novo, fazer cocô, todas essas coisas. Mas foi uma evolução muito rápida. Então, eu digo que não tem como dizer, né? Até porque uma médica falou isso também. Eu sou um milagre, né? Não tinha jeito. Os outros falaram assim, realmente você quase foi, né? Que eles não gostam de usar essa palavra. Mas teve uma que ela usou essa palavra. Quando eu fui fazer os acompanhamentos depois, ela me viu em pé, ela arrupiou assim, ela se emocionou. E ela disse, isso é um milagre. Eu nunca vi, isso foi palavras dela, alguém chegar no ponto que você chegou, no estado que você chegou, e voltar. E se você voltasse, não seria sem sequelas. Você está aqui em pé na minha frente, bonzinho andando. Um mês depois eu estava assim, padre. Tem noção disso? Foi Deus, não tem como. Que bom que você está aqui hoje, porque tocar no milagre, só toca no milagre aquele que tem fé, que crê que Deus é Deus. E olhando hoje para a sua história, nós percebemos o quanto que Deus cuidou de você, Ele realizou tudo isso porque sua obra não terminou aqui. Com certeza tem muitas outras coisas na comunidade, no mundo, pessoas ansiosas esperando por esse testemunho tão bonito, por esta vivência de fé tão profunda, porque você realmente foi um milagre. E com tudo isso que você viveu, que ensinamento e aprendizado você tirou para a sua vida, para o Pedro, enquanto missionário, hoje também namorado,
enquanto cristão, que aprendizado você tira disso? Você viveu este renascer verdadeiramente. O padre Jonas falava assim, tem na capelinha lá na Sagrada Família, que tem adoração contínua lá, né? Escrito. Também tem no Centro de Evangelização, onde a gente acolhe os grandes eventos da Canção Nova, né? Tem a frase assim, tudo pode ser mudado pela oração. E hoje não tem como eu não acreditar nisso. E eu sou a prova viva disso. Tudo. Aí eu não sei quem está ouvindo, onde vai chegar isso, né? Eu particularmente não sou muito assim, tenho um pouco de vergonha de estar na TV, apesar de eu ser da Canção Nova, não é todo mundo da Canção Nova que vai vir para a TV, né? Sim, Graças a Deus. Eu assim, eu gosto de pregar, eu gosto de falar, mas tá aqui, mas eu acredito no alcance, né? Que isso leva. Então, você que está ouvindo, tudo, e o Padre Jonas dizia que tudo é tudo. Eu fui desenganado. Ninguém acreditou. Teve outro milagre, tá, Padre? Conta para nós, a gente quer ouvir. Meu pai era alcoólatra. Meu pai já parou de beber algumas vezes, mas ele sempre voltava. E uma vez eu ouvi ele dizer pra mim, talvez se ele ver aqui ele vai até ficar bravo comigo, mas uma vez eu ouvi ele dizer bêbado pra mim, um pouco no grau. Ele falou bem assim, chorando. Naquele dia eu ouvi ele rasgar o coração, que é difícil. Você acha que eu não queria parar de beber? Mas eu não consigo. Foi a única vez, porque normalmente ele falava que ele amava beber, que a cachaça era tudo que ele gostava, que ele libertava. Mas dessa vez ele falou isso, chorando. E eu nunca tinha me esquecido. E eu e minha mãe rezava pelo meu pai. Aqui também vai outro aprendizado meu. Eu e minha mãe rezava de joelho, minha irmã. Eu comungava todo dia, padre. E ainda comungo, né, com os meus familiares, mas especialmente por ele, para deixar esse vício. E nada. E aí quando eu tava ali em cima da cama, na UTI, como um pedaço de carne ali, só sendo virado de um lado pro outro, sendo lavado pelos outros, quando eu acordei, era assim que eu tava, né? Incapaz, Deus vai lá e faz. Porque meu pai fez a promessa. Ele não é de rezar, não é de ir pra igreja, nada. Fez a promessa que se eu voltasse com vida, porque todo mundo achou que ia perder o filho. Então, por amor, ele fez essa promessa. Se meu filho voltar e ficar vivo, eu não bebo mais. E meu pai tá sem beber até perde a voz na hora, né? E meu pai tá sem beber. Anos, a gente rezando. E quando sou fraco, então que eu sou forte, né? Que ali, incapaz, eu podia fazer naquela cama. Eu que rezei anos, Deus foi lá e fez. Meu pai hoje não bebe, sem beber até hoje. Depois meu pai ficou cuidando de mim, levando água de coco pra mim tomar. De meia em meia hora ele vinha, quando eu tava em casa, que tinha voltado, perguntar se eu queria alguma coisa. Eu já tava bem e ele, nada, você não quer nada? Não, pai, tô tranquilo. Nem uma aguinha de coco? Bom, eu quero, pai. Aí ele ia lá, abria, canudinho e levando lá pra mim. Olha só isso. Então, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo. Nada é impossível para Deus. Diante desse processo todo que você vivenciou, com certeza que há muito em Deus. Hoje em dia os jovens têm uma grande dificuldade em confiar. Deus é Deus. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E também uma mensagem para esses jovens, né? Ou talvez um auxílio. Você desde o início do programa está segurando o texto. Aquela criança que nem entendia, que nem sabia, que decorava ali para não errar depois das contas da Ave Maria, hoje segurando o texto. Que conselho você dá para um jovem que quer crescer na confiança, mas que em Deus, mas que ainda tem dificuldades, tem medo? Rezar, né, padre? Ora. Por causa que a gente fala, tudo pode ser mudado pela força da oração, né? Então, oração, né? É o caminho. E eu consegui vencer tudo que eu consegui. Depois que eu tive aquele encontro com Deus, a masturbação foi o mais difícil. Foi por meio disso aqui. Essa simples, mas poderosa arma, né? Rezar o texto, estar junto com a Virgem Maria. Que bom foi terminar esse programa de hoje, nos consagrando a Virgem Maria, terminando com ela. Ela que é a mãe da providência, ela que está ali sempre colocando a nossa vida nas mãos do Filho dela. Muito obrigado por sua vida, por sua história, por sua vocação. Que todos vocês possam rezar pela missão, pela vida do Pedro. Com certeza também o Pedro sempre está rezando pelo povo. Que Deus confie a você agora de forma mais especial nesta missão aqui em São Paulo. Muito obrigado pela sua vida, viu? Agradeço, Padre. Muito obrigado. Bem, Deus abençoe cada um que acompanhou aí. Vamos pedir a bênção do Senhor para bem terminar este programa. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes e São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com certeza você vai querer assistir novamente esse programa e eu convido você a acompanhá-lo através do YouTube da TV Canção Nova, bem como também através da CN Plus. Muito obrigado por você ter participado, muito obrigado por permitir que a Canção Nova entre na sua casa, leve essa palavra de fé, de amor, de esperança. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Deus abençoe.